não é para outra coisa senão dizer a Deus gratidão. Gratidão porque olhando para nós vemos que somos falhos, pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, quando pensamos em acertar o errado, nós já fizemos. Mas o Senhor, Ele foi generoso para conosco quando Ele resolveu ouvir as nossas súplicas em favor da vida do nosso querido Valdinei. Digo para os irmãos que eu nunca recebi uma notícia tão difícil. Quando naquele dia, eu chegando no meu trabalho, me deparei com minha casa, meus filhos tristes, chorando pelos cantos, e eu me perguntei o que está acontecendo, e meus filhos pararam para me dizer e me contar do Valdinei. Eu não sabia, porque até então ele manteve o segredo, e até que tudo aconteceu com ele, e de repente ele já estava no leito de hospital. Aquilo para nós foi como se fosse perder o chão. Naquele mesmo dia, nós saímos correndo, porque ele já estava internado no Hospital Brigadeiro, saímos para ir para lá. E a primeira coisa que eu me lembro é que quando eu cheguei ali, eu só pude dizer a Deus, misericórdia, Senhor. E me lembrar dos momentos que eu vi esse menino correndo com meus filhos, se transformando em um homem, começar a trabalhar. E de repente eu tenho orgulho dele, de eu chegar no Bergamini muitas das vezes, e alguém olhar para mim e dizer, chama o gerente. E quando chegava o gerente, não era ninguém menos, ninguém mais do que o Valdinei. E para isso me enchia de orgulho, porque eu vi ele crescer e eu sabia que ele seria um grande testemunho. E muitos jovens poderiam se espelhar, porque quando um vai bem, nós queremos que outros olhem para ele. E de repente aquele jovem, tão cheio de vida, tão trabalhador, estava num leito de hospital, com uma enfermidade que tirou o nosso fôlego. Mas, no meio disso, nós paramos para interceder e clamar. E eu não posso ser egoísta em dizer que foi só eu que clamei, foi só o Ministério Assembleia de Deus, Herança Divina que orou. Mas eu tenho certeza que desde o católico, desde o cristão, desde o espírita, desde todos aqueles que pôde fazer uma petição ao Senhor em favor da vida do Valdinei, todos fizeram. E olha que coisa linda, o Senhor se inclinou para nós. O Senhor se inclinou para nós e ouvimos e ouviu o nosso clamor. E nos deu de presente hoje o Valdinei aqui conosco, com vida, superou tantas barreiras, superou tantas dificuldades. E aqui está ele. E hoje o aniversário dele, e nós estamos aqui para dizer a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque olhaste para nós, servos, pecadores, que falhamos todos os dias contra Deus. Talvez você não saiba, mas você erra quando você acorda e não diz, obrigado, Senhor. Quando você vai e você volta e você não diz, obrigado, Senhor. Você está errando porque é Ele quem tem te fortalecido. Não tem São João, nem João Batista, nem quem quer que seja que você tenha sua fé, que tenha te guardado, porque ele disse que ele é o guarda fiel do seu povo. E ele tem nos guardado. Então o Valdinei chegou a um momento difícil da sua vida. E naquele momento ele soube a quem pedir. Ele soube a quem clamar. E se teve uma coisa que eu mais frisei para ele naquele dia que eu cheguei até o leito do hospital, onde ele se encontrava, eu disse, Val, se você clamar por ele, lembra disso, Val? Você vai clamar por ele. E se você pedir para ele entrar por essas portas, e no meio desse mar bravio que você está passando, no meio dessa tempestade, se você disser, Senhor, entra aqui comigo, não me deixe só, Ele vai entrar no seu barco e vai estar com você no meio de tudo isso. Mas é necessário você chamar Ele, porque Ele disse na sua palavra, clama a mim
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E hoje ele sabe. Ele sabe que o Senhor entra com ele ou com você nas coisas mais difíceis, nos momentos mais difíceis. Ele entra, mas ele quer olhar para o seu coração, porque ele não olha a sua necessidade. Talvez Deus, se ele olhasse para o Valdinei e visse que ele só estava pedindo por necessidade daquele momento, da aflição do momento, eu tenho certeza que Deus não iria fazer nada, porque Deus não quer que nós nos aproximamos dele por o que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é, porque ele é maravilhoso. Então eu quero dizer a Deus nesta noite obrigado, ou nesta tarde obrigado, dizer obrigado, Senhor, porque atentou para as nossas orações. E cada pessoa que eu orava, que eu pedia, que eu clamava, que eu dizia me ajuda em oração, se conduía e dizia eu vou orar, eu vou interceder. O católico dizia eu vou acender uma vela, eu vou rezar uma missa, eu vou fazer algo. Cada amigo meu, porque eu tenho amigos desde o católico, desde o espírita, de todas as raças, porque eu não faço acepção de pessoas. Mas graças a Deus que todos atentaram a orar pela vida do Val. E hoje ele está aqui, nessa tarde. Antes de tudo eu quero louvar um louvor, que é o 370 da harpa cristã, que diz assim: mais grato a ti, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. De graça destes ao meu coração, que me encheu de virtude sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Mateus sumiu. Gozo celeste. Viu, não? Desculpa aí, viu, gente, que o vento que me ajudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glórias a Deus. Este louvor, ele fala que eu e você, todos os dias, temos de Deus. Se você sai, se você volta, se você consegue um objetivo, se você consegue um sonho, não foi você. Pastora, mas eu trabalhei, tá? Quem te sustentou para você trabalhar? Quem te deu graça? Quem abriu a porta? Quem te deu saúde? Quem te fortaleceu? Quem te deu a segurança para você ir e você voltar? Tudo é Deus. Ele disse na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que é nada?
Nada. A gente só entende nada quando os dias mal chegam. Eu acho que no dia que Valdinei se encontrou numa cama, ele disse para ele mesmo, talvez: e agora? E agora? Será que os médicos podem fazer alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo pessoas que têm condições financeiras grandes. Eu vejo pessoas que têm uma situação até boa de vida lutar contra o câncer e não ter êxito, não ter vitória. Já vi grandes pessoas que o câncer levou. Mas você sabe o que é mais lindo? É que quando você clama por Ele, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Então o Senhor está dizendo assim: olha, se você me chamar, se você entender o poder da minha existência na sua vida, se você entender que você não faz nada sem mim, eu vou te mostrar que eu posso fazer você vencer tantas batalhas. E essa do Valdinei, essa vitória não é dele, essa vitória é nossa. Porque não é só nós que estamos aqui, é uma multidão. É uma multidão, é legião de pessoas clamando pela vida dele. Muitos não puderam estar aqui hoje, mas eu quero falar em nome dessas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Eu tenho certeza que queria estar. Como a minha filha Amanda, minha filha Maiara, minha filha Larissa, são amigas, praticamente irmãs dele. Então assim, queria estar aqui, mas não pode. Como outros que estão trabalhando, não tiveram hoje a oportunidade de estar aqui. Mas em nome deles, nós estamos aqui representando a cada um que estendeu a mão em oração. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor essa tarde maravilhosa, ao qual o Senhor proporcionou a ele estar aqui assim de pé, com vida, num lugar especial como esse, com pessoas que realmente se importam com ele. Eu quero dizer que tudo é Deus. Esse menino teve a ousadia de dizer: eu quero Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. E quando eu disse para ele: Val, chama por ele. Ele vai entrar nessas portas aqui, se você chamar. Ele vai ficar do teu lado. E tudo que você passar, ele vai passar com você. E você vai vencer cada batalha. E uma das piores batalhas eu estava enfrentando naquele dia dentro de mim. Quando encontrei a Audiene lá embaixo, ela falou para mim: Dona Marivalda, o médico ainda falou que suspeita de um coágulo na cabeça, de que a doença tenha chegado até a cabeça dele. Aquilo me desolou de uma maneira muito terrível, porque eu estava ali, eu subi para falar com ele, mas o meu coração estava tão terrível de temor e de tristeza, que o Senhor falou no meu coração: você não vai fazer nada? Você não vai tomar uma atitude? Eu não podia dizer para ele, porque ela, que era a irmã e a mãe, não tinha dito, então não poderia nem eu me ter esse prazer de dizer isso para ele, porque não era um prazer, era um desprazer, uma notícia ruim. Mas eu falei: Deus, eu vou fazer algo aqui. E quando eu estava subindo no elevador, o Senhor falou assim: vai lá na cabeça dele e determina. Toca nele e determina. Determina que lá essa enfermidade não vai chegar. Essa doença não vai chegar até a cabeça dele, porque se chegar é o fim dele. Eu não vou permitir. Se você clamar, se você crer, eu vou fazer coisas grandes na vida dele. E ali eu determinei, eu cheguei nele, beijei a cabeça dele, fiquei beijando e falei: aqui não. Eu não podia dizer para ele, mas eu disse para aquela doença: na cabeça dele não. Você não vai, você já chegou em outro lugar, mas aqui não. E ali eu dei um beijo e disse: aí não. Aqui eu não aceito. Aqui eu não aceito. E saí dali. Logo dias depois veio a notícia que o médico falou que não era nada. Você vê como Deus é lindo. Glória a Deus. Como Deus é lindo. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. A senhora, eu não sou crente. Dê glória, porque você está vendo a glória de Deus neste lugar. Você está vendo a glória
glória de Deus. Sabe o que é isso aqui? A glória de Deus. Quem viu ele no leito de hospital, quem viu a situação que ele passou, quem viu a situação que ele acabou de enfrentar e ainda está enfrentando um pouco. Como que você não pode dizer glória a Deus? Como que você não pode, se você não glorificar a Deus? As coisas maiores não vêm, porque Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu sou grata ao Senhor nessa tarde. Eu sou grata a Ele, porque Ele ouviu a minha e a tua oração. Ele ouviu o meu e o teu clamor. Ver o sofrimento desta família não foi fácil. Eu deitava a minha cabeça no travesseiro e falava: Deus, como é que está a cabeça da Zene? Porque eu tenho filhos, eu não tenho um, eu tenho 7. E eu não quero que uma unha do pé de nenhum deles seja arrancada. Eu imaginava, Aldiene deixou tudo, a vida, deixou tudo, os filhos, para se dedicar ao irmão. Eu quero agradecer nessa tarde essa menina que se entregou de corpo e alma. Eu quero agradecer também o esposo dela, porque nem todo mundo tem essa capacidade de passar por tudo isso e tomar e vestir essa camisa por esse irmão. Eu creio, minha amada, que tudo que você fez pelo seu irmão, o Senhor vai te devolver em graça, vai devolver em força, vai devolver, porque Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram de alguma forma, que se dedicaram de alguma forma, que vestiram a camisa do Valdinei. A gente só faltou fazer uma camisa com o rosto do Valdinei, né? Pra gente sair na rua dizendo assim: eu sou Valdinei. Eu tô com ele. Eu tô com ele e não abro. Eu tô com ele na cura. Eu tô com ele acreditando na vitória. O Elvis, que às vezes eu olhava pra esse menino e falei: ele tá sumindo cada vez mais, né? Ele já é gordo. Ele tá sumindo, né? Porque ele tinha que se virar em 10, né? Tá lá, tá cá. Às vezes tá indo, fui lá no hospital, já fui lá. Às vezes se revisava com a irmã. E eu queria fazer mais, mas tinha que trabalhar. Acabar de entrar. E eu quero dizer que Deus, Ele é tão lindo, que quando Ele vê essa corrente forte, ligou na terra. Eita, vai subir para o céu de uma maneira. Porque se tem alguém que gosta de união, gosta de amor, esse é Deus. Deus, Ele gosta das coisas perfeitas. E quando Ele vê todos nós unanimemente unidos, isso alegra o coração de Deus. Tem um louvor que diz: eu quero que valorize o que você tem. Talvez você não tenha passado pela enfermidade com o Valdinei, mas você tem outros problemas. Eu quero dizer nessa tarde: valorize o que você tem. Ele diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Se você sabe louvar, pode louvar. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, que você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para
Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, que o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo se move em você. Tudo que Ele quer nessa tarde é que você entenda que você pode andar, fazer as suas escolhas, mas a melhor escolha que você pode fazer é Deus. A melhor escolha, não viva sem Jesus, não habite sem Ele. Ele é o teu sustento, o teu alimento, Ele é tudo. Porque se Ele tirar o teu fôlego de vida, você não serve para nada. E se Ele te dá o fôlego de vida, Ele te dá saúde, restitui. Se você perdeu algo, Ele tem o poder de restituir. Se você precisa de algo, Ele tem o poder de te dar. Nessa tarde tão gloriosa, tem aqui nosso evangelista Jonathan. Queria que ele desse uma pequena palavra por último. Quem vai falar é o Valdinei, né? Mas vai ser por último, porque ele tem uma legião aí de pessoas para agradecer. Ele tem milhões para falar. Então, o evangelista Jonathan vai falar algo. E no final, a pastora Deildo termina encerrando em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde, a paz. Amém? Amém. Vou deixar aqui só uma minha contribuição também, a palavra de Deus. Se encontra no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Que uma vez, inclusive, nós já conversamos sobre esta mensagem. E hoje eu gostaria de relembrar e ressaltar a importância dessa palavra. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que aquele templo que Salomão construiu durante muitos anos, aquele templo que Davi intentou construir, mas Deus não permitiu. Mas mesmo assim, separou uma oferta numerosa, preparou tudo o que ele podia para a construção desse templo. Um templo que foi conhecido pela história. Um templo em que pessoas viajavam o mundo só para poder ver o templo, só para poder chegar perto. Aquele templo, aquela glória, onde cada detalhe daquele templo foi feito à mão. Cada detalhe que você possa imaginar era extremamente perfeito. Hoje está destruído. Hoje está jogado ao chão. E aqueles profetas daquela época que conheciam a primeira glória, que entraram, que cultuavam dentro daquele templo, eles viram aquela situação e não imaginavam. Isso não pode ser reconstruído. Não tem como. Aquelas pessoas que adoravam a Deus lá dentro, eles não acreditavam que aquele templo poderia ser reconstruído. Mas Deus levanta o profeta Ageu, para falar àquela nação e dizer: olha, assim diz o Senhor,
que a glória desta casa que vocês estão vendo aí, jogada ao chão, aos cacos destruídos, essa casa aí vai ser muito maior do que as que vocês conheceram. Amém. Glória a Deus. Talvez, Val, muitas pessoas, quando te viam lá no hospital, ficavam aguardando o telefone tocar. Com aquela notícia que alguns esperavam ouvir e dizer, ele se foi. Deus é maior. Pois é, Deus aqui é a glória da segunda casa. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso! Aí a glória da segunda casa. Jesus é maravilhoso! Jesus maravilhoso! Eu tenho certeza, por tudo isso que ele passou, se tornou um cristão melhor, uma pessoa melhor. E tá aí, ó. Graças a Deus! A notícia triste não chegou. Graças a Deus! Pelo contrário, Deus é a maior. glória de Deus se manifestou. Aleluia! Assim Glória na a minha Deus. e na sua vida. Às vezes, as pessoas ou até mesmo nós desacreditamos daquilo que pode acontecer. Mas nós servimos a um Deus que não existe impossível. A um Deus que faz o cego enxergar assim. A um Deus que faz o aleijado voltar a andar assim. Verdade. A um Deus que reconstrói vidas, reconstrói casamento, reconstrói família. Esse é o nosso Deus. Pode aparecer, Val, que estava um caco, mas não está. Está Deus mostrando para você que Ele pode fazer e Ele pode fazer mais. Então fica com essa palavra no seu coração. Eu creio. Amém. Eu tenho certeza que a glória de Deus ainda vai se manifestar em muitas coisas na sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso é apenas o começo. Isso que eu e você estamos vendo aqui hoje é apenas o começo do trabalhar de Deus na sua vida. Amém. Agradeço a minha oportunidade, as palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Todos nós estamos vendo o que Deus pode fazer. No livro de Lucas, capítulo 1, verso número 37, diz assim: haverá alguma coisa impossível para Deus? Não. Não tem nada impossível para Deus. Sabe o que Deus quer? Manifestação da fé. Que amemos uns aos outros. Sabe por que Ele está aqui? Porque nós nos unimos em amor. Nós nos reunimos, nos unimos, sem nos conhecer, em amor, em uma só fé. Por um só propósito, em uma só corrente. Imagina Deus lá do céu, olhando. Deus, você é do Valdinei. Jesus vai lá. Aí do outro lado, alguém está lá na igreja católica dizendo: Deus, ou Maria ou José, ou seja lá quem for, visite o Val, ajude ele. Aí Deus olha do outro lado, tem alguém clamando, dizendo: Deus, tem de misericórdia. Deus falou igual o médico falou no dia que a gente estava lá. Porque de repente a gente esqueceu que lá era um hospital. E foi todo mundo de uma vez pro hospital. Aí o médico olhou e falou: rapaz, eu tenho que cuidar bem desse cara. Porque se cara acontecer qualquer coisa com ele, nós vamos apanhar aqui, né, alguém? Nós vamos apanhar aqui. Porque o cara é importante. O cara é muito importante. O médico só liberava 1 ou 2. De repente ele teve que começar a deixar mais gente subir. Porque ele viu que não dava conta, não ia dar conta aquele dia. Então ele viu que o rapaz era importante. Alguém lá do céu disse: ó, cuida direito. Esse aí é o meu servo. Esse daí vai ser meu servo. Então eu vou colocar o médico certo, o enfermeiro certo. Eu vou colocar a pessoa certa. Porque eu estou vendo que lá na terra está sendo ligada uma corrente forte em favor da vida dele. Então os céus entram em ação. Como é bom você ter amigo de verdade. Amigos que na hora da dor não te viram as costas. Nunca quer o amigo da porta do boteco muitas das vezes. Porque muitas das vezes ele só bebe ali e depois nem lembra mais. Talvez vai falar, você vai dizer assim: eu não me lembro não. A gente bebeu ontem junto. Não lembro. Não estou lembrado não. Mas amigo de verdade se manifesta nos dias mais difíceis da sua vida. No livro de Lucas,
vou deixar uma pequena mensagem. Deus é maravilhoso. Livro de Lucas, capítulo número 17, no seu versículo de número 11, diz assim: E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, aleluias, uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E ele, levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E o que aconteceu? Que iam eles, aleluia, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E uns deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. No boteco você fica em pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é uma história de 10 homens leprosos. Quando eles iam entrando na cidade de Samaria, eles encontraram Jesus. E passando por aquele lugar, eles olharam e falaram: é Jesus que vai passando. E quando eles viram, ele falou: mestre, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Eles nem pediram por um, pediu por todos. 10 homens leprosos. Você sabe o que acontecia com um homem leprosos naqueles dias? Eles eram tirados da cidade, das suas famílias, de todos. Eles eram julgados em lugares áridos, seco, cavernas, porque a lepra antigamente ela pegava. Era uma doença contagiosa como o Covid. Então era necessário que essa pessoa ficasse afastada de tudo e de todos. Aqueles homens, Jesus passando naquele lugar deserto, árido, iam, e eles souberam quem era aquele homem que ia passando. Ele ouviu falar: é Jesus. E quando eles viram Jesus de longe, eles nem chegaram perto, eles gritaram. Talvez eles estivessem num lugar bem distante e ouvindo aquela multidão que vai passando, que a Bíblia diz que onde Jesus passava, uma multidão acompanhava. A Bíblia diz que de longe eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus olha e fala: vai lá, vai na cidade, mostre seu sacerdote. Jesus estava experimentando a fé daqueles homens, e eles foram. Quando chegou ali, no caminho, indo para lá, eles falaram: Jesus mandou eu ir, eu vou. E eles foram. Mas quando chegou no meio do caminho, um deles notou que ele já não tinha mais lepra. Estava limpo. Quando olhou para os outros, todos estavam limpos. Nenhum estava mais leproso. Glória a Deus. Porque a palavra diz que no nome de Jesus, e quando Jesus ordena algo para a tua vida, não há quem possa impedir. Ele não mandou ir até o sacerdote. Ele deu uma ordem para ver se aqueles homens estavam dispostos a ir, mesmo sabendo que eles não podiam entrar na cidade. Mas eles foram, porque Jesus mandou. Glória a Deus. E eles ficaram limpo, curado. Um deles nota que está limpo e curado. Todos devem ter notado da mesma forma. Um decidiu fazer o quê? Eu vou atrás de Jesus, eu vou agradecer. Porque se eu estou limpo, deve ter sido ele. Foi ele que mandou eu ir. Então se eu estou limpo, a causa é ele. Foi ele que mandou. E eles decidiram voltar. Um voltou. Mas não eram 10? Não eram 10 que foram limpos? Não foram 10 que recebeu o milagre? Porque só um voltou para agradecer. Significa que nos dias de hoje, como antigamente, há muita gente ingrata. Há muita gente que não tem gratidão. Sai, volta. Eu trabalhei. Minha própria força. Meu carro. Minha casa. Meu. E se de repente ele se deparar com um problema que Valdinei enfrentou, Ivan? Se ele se encontrar
nessa situação. E agora? Aonde? O que ele faria agora? E agora? Ele tem casa, tem carro, trabalha, tem tudo. Mas vem o dia mau. O dia mau nos pega de maneira terrível e avassaladora. E precisamos entender que se vamos, se ficamos, o que temos não é dádiva nossa. Porque quando o Valdinei estava numa cama, ele não estava pensando no carro. Ele estava pensando na casa. Ele não estava pensando no trabalho. Ele estava pensando em sair dali e poder ser livre daquele mal. Tudo que aqueles homens queriam era ser livre daquele mal, para voltar ao convívio da sua família, para dar valor às coisas que ele nunca deu valor. Às vezes passamos por dificuldade para dar valor a coisas que não dávamos valor. Talvez hoje a família do Valdinei é mais importante para ele do que tudo. Talvez para ele hoje, pequenas coisas, de poder levantar e beber uma água, voltar, poder dominar seus próprios passos, sem depender de ninguém, sem passar por uma tontice, um mal-estar, poder ser livre para ir ao banheiro e voltar, seja tão importante. Talvez você não dê valor, mas passe a dar valor. Porque só vemos que não somos nada quando estamos num estado vegetativo e difícil. Então hoje, Val, você faria igual aquele homem? Voltou para agradecer ao Senhor? Ficar nos pés de Jesus e dizer: obrigado, Senhor. Nunca mais eu deixarei o Senhor. Porque a lepra levava à morte. E ele reviveu da morte para a vida. Foi limpo. O Valdinei voltou da morte para a vida. Quantos dias esse menino passou entubado? Sem saber o dia, passou tempo, né? Sedado, sem saber quantos dias, estava dormindo. Acho que quando ele voltou, falou: que dia é hoje? Quanto é do mês? Que mês nós estamos? Né? No estado vegetativo. Valorize as pequenas coisas da tua vida. Valorize a tua família. Valorize os teus filhos. Valorize a amizade. Valorize a união. Porque a união faz toda a força. É essa união que faz ele estar aqui hoje. E eu quero pedir para você uma linda salva de palmas, para a gente receber o Valdinei aqui para falar para nós, para contar para nós um pouquinho de tudo e agradecer ao Senhor por tudo. Amém? Que Deus nos dê graça para ouvir ele falar. Amém? O menino fala.